Nesta parte, veremos o que a Bíblia tem para nos dizer sobre o papel destinado às mulheres dentro da igreja. No momento em que estamos começando esse trabalho, temos de fazer todo um caminho de volta até o Jardim do Éden. Primeiro, Deus criou Adão. Mais tarde, ele disse que não seria bom para Adão ficar sozinho. Ele criou para Adão uma parceira adequada. Essa parceira era Eva, a primeira mulher. Criada com o propósito específico de ser uma ajudante ou parceira para o homem, ela foi então dada a Adão, ficando estabelecido assim o primeiro casamento. O que nós podemos dizer de Eva, não só a primeira mulher, mas também a primeira esposa? Que papel Deus destinou a Eva? Em algumas áreas, Adão e Eva eram perfeitamente iguais. Ambos foram, por exemplo, criados à imagem de Deus, isto é, ambos eram sem pecados. Ambos tinham um perfeito conhecimento ou compreensão de Deus e ambos tinham um desejo perfeito de servir a Deus por amor. Além disso, nós sabemos que ao homem e à mulher foi dado domínio sobre todos os animais. Nesse sentido, também eram ambos iguais. Entretanto, embora ambos fossem iguais na sua relação com o Senhor e na sua dominação sobre toda a criação, não eram idênticos na relação de um com o outro. Adão deveria ser o cabeça, e Eva, como mulher e esposa, deveria viver submissa a ele, como seu marido. Note que não foi dito que Eva tinha sido feita inferior a Adão. Deus criou Adão e Eva iguais, mas com diferentes papéis. Ela foi criada para ser ajudante dele, não para imperar sobre Adão, mas para apoiá-lo no papel de líder no relacionamento deles. Agora vamos voltar para o Novo Testamento e ver o que diz sobre o papel que as mulheres devem desempenhar na igreja. Inicialmente, dirigiremos nossa atenção para 1 Timóteo 2. Aqui, Paulo está dando instruções no serviço religioso público. Nos versículos 9 e 10, ele diz para as mulheres se vestirem com modéstia, decência e com propriedade. No versículo 11, ele adverte que as mulheres devem aprender em silêncio e total submissão, isto é, na igreja. No versículo 12, Paulo coloca o princípio fundamental. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Tendo colocado o princípio geral, Paulo, a seguir, dá a razão por que as mulheres não devem ter autoridade sobre os homens na igreja. A razão número 1 está no versículo 13. Porque Adão foi criado primeiro. Adão não foi criado para ser um ajudante de Eva, mas foi exatamente o contrário. O versículo 14 contém a segunda razão. E não foi Adão que foi enganado. A mulher é que foi enganada. Paulo destaca o que acontece quando a mulher, erroneamente, assume um papel de liderança. O ponto principal que Paulo salienta nesse trecho é que as mulheres não devem, na igreja, exercer autoridade sobre os homens. Esse ensinamento da Bíblia não tem nada a ver com qualquer tipo de alegação sobre diferenças de talento ou de inteligência entre os sexos. Quando as mulheres ensinam crianças, fazem perguntas em curso sobre a Bíblia, encarregam-se de um grupo de mulheres ou difundem o Evangelho, não estão exercendo autoridade sobre homens, e o princípio não é violado. As mulheres servem ao Senhor por todos esses meios. Porém, as Escrituras inibem o seu direito de exercer autoridade sobre os homens. Havia alguns que na congregação em Corinto não concordavam. A eles, Paulo escreveu: Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Por discordarem com o que a Escritura diz sobre o papel das mulheres na igreja, essas pessoas tinham a presunção de julgar a palavra de Deus. E o mesmo se aplica a nós. O que Paulo escreveu, escreveu sob inspiração,
e, portanto, é o desejo de Deus sobre esse assunto e não apenas a opinião de um homem. A nossa responsabilidade não é de determinar se tal pensamento é atualmente popular ou não, mas é de segui-lo. O problema é que hoje na sociedade, cada grupo zelosamente defende seus direitos e luta para ganhar autoridade. Os cristãos, entretanto, operam com diferentes princípios. Entre os cristãos, os homens e as mulheres encontram satisfação ao servir de acordo com os diferentes papéis que Deus lhes deu. Passaremos a seguir aos exercícios de revisão e reforço.